Olá, eu sou André Miceli e esse é o podcast da MIT Technology Review Brasil. A partir de hoje, a gente tem um encontro marcado para falar sobre o que acontece de mais importante no mundo da tecnologia. Para participar dessa conversa, eu falo com Rafael Coimbra. Tudo bem, Rafael? Tudo ótimo, André. E com o meu parceiro Carlos Aros. Fala, meu velho. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Seja muito bem-vindo. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre um artigo que foi escrito pelo David Rothman, que é que a Covid-19 destruiu o mito de inovação no Silicon Valley. Ele fala um pouquinho sobre o quanto as inovações que vêm do Silicon Valley não agregaram em termos de produtividade, principalmente nos últimos 10 anos. E está bem na linha daquele artigo, daquela fala do Peter Thiel, onde ele dizia: a gente queria carros voadores e, ao invés disso, vocês nos deram 140 caracteres. E aí esse movimento, que óbvio é importante, mas tem menos engenharia, menos sofisticação tecnológica nesse momento lá no Vale, a galera está muito preocupada em escalar, trazer modelos de negócio que são mais simples e tem menos pesquisa e desenvolvimento, menos inovação pura, e essa inovação acabou se revertendo, essa falta de inovação acabou se revertendo nessa divisão, dessa diminuição da produtividade nos últimos 10 anos. Na verdade, só para explicar um pouco melhor, ele fala sobre um artigo do George Packer, onde o George Packer mostra que a aceleração do aumento da produtividade diminuiu nos últimos 10 anos. Né? Não é a produtividade que diminuiu, mas a aceleração. E aí, o que eu pergunto para os meus amigos: Rafael, chegou a hora do MIT assumir um papel de protagonista na inovação mundial? Eu acho que a sociedade como um todo, André, porque uma das referências desse texto é o Marc Andreessen. Para o pessoal lembrar quem é mais antigo vai lembrar. Ele ajudou a criar o navegador Netscape, que foi uma grande febre no início da internet, enfrentou a Microsoft, e ele também foi aquele cara que escreveu que o software estava engolindo o mundo. Ele tinha uma visão, como muita gente, de que as grandes empresas de tecnologia, estavam fazendo um super trabalho, o mundo seria transformado por programas de computador, por aplicativos, ou por tecnologias como o smartphone, e aí, de repente, o mundo se deparou com essa pandemia e não tinham coisas básicas, não tinha máscara, não tinha respirador, não tinha uma vacina, e a gente fica se perguntando, no meio de tantas tecnologias exponenciais que nós estudamos, inteligência artificial, Big Data, por que a gente está enfrentando esse momento tão complicado sem ter recursos mínimos? E aí a provocação é essa: talvez essas grandes empresas de tecnologia estejam fazendo coisas para ganhar dinheiro do jeito delas, mas governos, sociedade, instituições de pesquisa, de ensino não se mobilizaram para dizer o que tem que ser feito, mas isso previamente, porque agora a gente está perdido na pandemia, a gente já tem que estar se preparando para a próxima pandemia. Então o legal é trazer essa conscientização de que nós é que temos que ditar o que deve ser feito. Se a saúde é a coisa mais importante para a gente, é na saúde que a gente tem que investir, e não talvez num super equipamento que vai ser legal para o entretenimento, mas que não vai salvar a tua vida. E aí, Aros, o que você acha? Eu acho que é isso, né? É menos filtro bonitinho no Instagram e mais soluções que tenham um impacto efetivo na vida das pessoas. Tem um aspecto desse artigo que é interessante, que é a abordagem sobre os índices de crescimento econômico e o avanço dos países versus a capacidade de investimento em pesquisa e desenvolvimento. E a gente nota que aqueles países que conseguem ter melhores resultados, que conseguem crescer, são aqueles que também investem mais em pesquisa e conseguem obter mais produtos dessas pesquisas e desenvolver projetos efetivos. Né? Se a gente for trazer isso para o nosso quintal aqui, o Brasil é um dos países mais atrasados nesse aspecto.
A gente cancela. A primeira coisa quando se fala em cortar verba, precisamos fazer um reajuste de orçamento. Qual é o setor que sangra primeiro? Pesquisa e desenvolvimento. Isso fere de morte a inovação, a nossa capacidade de inovar. E está diretamente relacionado com os resultados que a gente tem hoje, né? O Anderson fala sobre como o papel dos CEOs, o papel dos líderes nesse processo, e a gente se acostumou nos últimos anos a atender a uma demanda, como o Rafael colocou, para o entretenimento, né? Ou de fazer com que as pessoas fiquem encantadas por efeitos mágicos, e esqueceu de entregar para elas o que efetivamente as pessoas precisam. Talvez se lá atrás nós tivéssemos investido em saúde da maneira como deveria, nós não estivéssemos dependentes desses respiradores que hoje estão sendo superfaturados em compras sem licitação. Ou seja, é um ciclo bastante vicioso que tem como origem a falta de percepção sobre a importância do investimento em pesquisa e desenvolvimento. É engraçado que eles o Vale, falam muito sobre as fórmulas para escalar. E aí parece que existe uma preocupação maior com o processo em si de crescimento da organização, crescimento financeiro da organização, do que da efetiva inovação tecnológica. Tem um artigo da Harvard Business Review de 2017 que o que os inovadores podem aprender com a ascensão e queda do Império Veneziano. E aí o artigo fala um pouco sobre isso. Veneza era extremamente importante para o mundo, e quando os galeões, os grandes navios, ficaram prontos, quando eles apareceram, foram inventados, passar pelo canal ali de Veneza deixou de ser fundamental, e a galera começou a dar a volta na África, começou a dar a volta ao mundo, na verdade, sem ter que passar por ali. E aí eles, que tinham os melhores barcos, o melhor formato de produção de barcos do mundo, deixaram de ser relevantes porque não precisava de mais agilidade, a galera começou a precisar de mais robustez, enfim, e a rota saiu dali. Então a cidade entrou num declínio absoluto. É claro que não é exatamente a mesma questão, mas pensar mais no processo fez com que o Vale deixasse de pensar em saúde, de educação, de levar a questão da comida tanto na produção quanto na distribuição de uma forma mais eficiente, e da engenharia propriamente dita. Por isso, essa é a minha pergunta sobre o MIT. O MIT é tradicionalmente um lugar que, claro, lida com software diretamente, mas que também lida muito com a engenharia. O laboratório de biomimética é um laboratório extremamente importante no processo de construção de inteligência artificial e dos robôs que certamente vão habitar o mundo daqui a muito pouco tempo. Agora, uma outra questão, pensando nessa história que o Rafael falou no início, sobre a sociedade, uma das coisas que nós estamos vendo nesse momento são consórcios que estão trabalhando juntos no sentido de buscar uma vacina. Vocês entendem, Rafael, você entende que esses consórcios, que essas organizações supranacionais, sejam conglomerados de empresas, sejam conglomerados de países buscando inovação, que essa prática surge a partir de agora? Tem 2 pontos aí, André. O primeiro, positivo, é que graças às ferramentas tecnológicas, hoje é possível que os países, centros de pesquisa do mundo inteiro façam uma ação coordenada. Então, você lembra que logo quando surgiu o vírus, esse novo vírus, o sequenciamento genético, assim que ele foi feito, ele começou a circular por entidades de pesquisa, inclusive aqui no Brasil. Eu acompanhei pesquisadores ali recebendo informações em tempo real no WhatsApp, ferramentas de data visualização, para que todo mundo estivesse num grande conglomerado trabalhando em conjunto. Isso no meio de uma crise como essa. Ao mesmo tempo, o que a gente está vendo por falta de planejamento, uma competição por recursos básicos. Então, no momento em que começar a ser produzida a vacina, a gente espera que seja rápido isso,
não vai ter para todo mundo. E aí começa uma briga. Então, de um lado você tem todo mundo de mãos dadas e do outro lado uma briga por insumos básicos. Como é que você resolve isso? Fazendo planejamento, se antecipando à próxima crise. E, Aros, o Rafael está falando sobre planejamento e a participação tanto de empresas quanto de governos. A gente tem visto um movimento do governo brasileiro através do Luiz Felipe Monteiro, principalmente no que diz respeito aos sistemas, né? Nesse caso, a Covid está envolvida no que diz respeito a rastreamento, informações gerais sobre características das pessoas que têm maior propensão a sobreviver, de como as pessoas vão lidar com características da doença. Enfim, o governo federal tem articulado com diversas empresas o armazenamento e a inteligência por trás, o estudo dos dados por trás da Covid. Você acredita que a gente vai ver isso evoluindo no Brasil pelas nossas conversas com o governo, pelas nossas conversas com o mercado? Como é que você vê o Brasil evoluindo nesse processo, o papel do Brasil nessa história? Eu acho que o que foi feito aqui revela uma caminhada importante e, sem dúvida nenhuma, é um avanço que a gente tem que celebrar. No entanto, ainda existe um desconhecimento muito, muito grande sobre o potencial dessa colaboração, né? Eu vejo, de um lado, as empresas dispostas a colaborar, mas muito receosas com o caminho que essa relação com o governo, sobretudo no que diz respeito ao compartilhamento de dados, pode se transformar. E do lado do governo, uma falta de entendimento, talvez pela burocracia ou talvez pela estrutura bastante... É um tiranossauro, né, o governo. Então, é muito difícil essa aproximação. Então, alguns setores estão, de fato, mais bem encaminhados. A gente tem, no Ministério da Economia, você citou o Luiz Felipe Monteiro, com um trabalho bem interessante. A gente alcançou agora aqui no Brasil 700 serviços públicos que são geridos pelo governo federal e que são agora também possíveis de serem acessados digitalmente, mas ainda não há o atendimento em tempo real, ou seja, você faz a solicitação, aquilo é processado dentro do órgão e depois você recebe o retorno. E a gente tem uma outra pesquisa que saiu agora há poucos dias atrás do Comitê Gestor da Internet, mostrando que, apesar de conectadas as prefeituras e os estados, principalmente as prefeituras, apesar de conectadas, ainda há uma insuficiência, uma incapacidade de atender as pessoas por meios eletrônicos. O que significa que ainda não se está trabalhando com os dados dos cidadãos da maneira como se poderia, para oferecer respostas rápidas, para poder entregar soluções para a população, definir políticas de Estado. E aí isso, claro, é uma deficiência que já está se tornando crônica no Brasil, um país que tem mais de 200 milhões de habitantes, que poderia ter uma inteligência sobre esses dados, porque a gente já tem sistemas informatizados. Poxa, a Receita Federal tem um sistema super complexo para fazer a coleta das declarações e trabalhar com todos aqueles dados. Será que essa é a única coisa que funciona? Será que a gente não pode levar isso para outros aspectos? Se a gente for para o SUS, por exemplo, para voltar a falar sobre a saúde, a gente tem mais de 15 mil unidades básicas de saúde que não têm acesso à internet. Elas estão sendo conectadas agora às pressas por causa da pandemia. São fichas de pacientes, dados sobre tratamentos, estatísticas importantes que poderiam estar numa base nacional e que não estão. Ou seja, a nossa capacidade de resposta à crise, ela é mais lenta porque a gente não consegue entender o nosso cenário, a gente não consegue entender qual é a nossa realidade a partir de dados. E aí, quando a gente vai para o setor público, as empresas estão conseguindo lidar com isso muito, com o setor privado, perdão, as empresas conseguem lidar com isso de uma maneira melhor, óbvio que com bastante trauma, mas de uma maneira muito melhor do que o governo, porque elas têm informação sobre os clientes. E aquelas que não têm, perceberam o quanto está sendo difícil para elas. E o que elas passaram a fazer, abriram canais para receber essas informações, para se conectar com os clientes e conseguir sobreviver. Ou seja, a nossa incapacidade enquanto Estado de compreender que essa transformação é necessária faz com que a nossa resposta seja mais lenta. É só ver que o Brasil, que estava, sei lá, 10 passos adiante
com um número muito menor de casos, com uma situação muito mais confortável, foi incapaz de aproveitar essa vantagem frente a outros países para reagir à crise e proteger a população. Hoje a gente figura entre os piores cenários da pandemia no mundo. Deixa eu complementar o que o Aros falou, indo além, o Aros está falando, né, a gente está demorou para responder. Isso significa que não tinha ali um ecossistema adequado para esse tipo de situação. Mas o mundo inteiro também foi, como a gente falou no início do episódio, todo mundo pega de surpresa. E aí fica aquela questão, se países como Estados Unidos, a Europa, países lá na Ásia, como a China, todo mundo correndo atrás de novas promessas que podem salvar vidas, mas também gerar negócios. Todo mundo em busca da sua cloroquina. Exatamente. Mas se a gente tivesse aqui um ecossistema inovador, com um apoio a quem está a fim de criar coisas interessantes, talvez fosse um momento perfeito para o Brasil. A gente está nesse momento em pé de igualdade com essas superpotências, no sentido de criar algo que possa transformar o mundo. E aí faz sentido com o que o André está falando de escala. Imagina se o Brasil lidera um novo equipamento, um novo tratamento, um novo remédio, nós seríamos líderes mundiais, mas o que a gente está vendo no momento é correndo atrás de respirador. E o respirador é um aspecto interessante, porque eu já recebi materiais de, sei lá, 2 ou 3 universidades com propostas muito interessantes de respiradores que usam de tecnologia de ponta, desde impressão 3D até tudo que você quiser imaginar, para construir, fabricar esses respiradores que têm uma capacidade de atender a demanda agora. O que a gente fez com isso? Bom, basicamente nada. A universidade conseguiu usar os recursos dela, criou uma quantidade X de respiradores e doou para algum hospital próximo, mas não se aproveitou justamente isso que vocês estavam dizendo, a capacidade de escalar. Será que não era o momento de olhar para esse grupo de pesquisadores numa universidade e dizer, vem cá, nós vamos abraçar vocês e vamos escalar isso, e vamos começar a oferecer isso em uma quantidade que consiga atender a nossa demanda, talvez os nossos vizinhos aqui na América do Sul? Só que a gente perde o timing dessas coisas, né? A gente não olha para isso. E no momento, o protagonismo está na mão de empresas que, algumas brasileiras, mas que se projetaram lá fora, e outras lá de fora que vieram para cá, oferecendo soluções, fazendo com que negócios se tornem viáveis, com ferramentas que não são nem de longe revolucionárias. São ferramentas, sei lá, o Zoom, né? As plataformas de videoconferência que estão sendo super celebradas agora, elas não surgiram por causa da pandemia. Elas já existiam. Por uma questão de cultura, de comportamento, preferia fazer uma viagem, gastar um dia inteiro para fazer uma reunião de 1 hora numa outra cidade, do que ligar a câmera e fazer a videoconferência. A pandemia mostrou que é melhor fazer a videoconferência do que evitar esse longo deslocamento. E aí essas plataformas viraram um sucesso, mas elas não são novidade, né? Elas já existiam, já estavam aí. Então a gente está lidando agora com um cenário em que quais são as novidades do ponto de vista tecnológico? Mais ou menos, a gente está vivendo agora mais ou menos a sensação que eu tenho toda vez que a Apple faz um anúncio. Eu fico me perguntando quando virá a próxima novidade, grande novidade. E já faz alguns anos que eu estou esperando e não encontro. Parece que a gente está vendo, como diria o Cazuza, um museu de grandes novidades. Pois é. Está na hora da gente parar de comprar tecnologia e está na hora da gente começar a vender tecnologia. Do ponto de vista de projeto de nação, sem nenhuma dúvida. O problema é que o mercado ainda é um mercado muito comprador desse tipo de inovação. A fala do Peter Thiel sobre o paradoxo entre os carros voadores e os 140 caracteres é justamente nesse sentido, de criticar esse modelo de inovação do Vale, que está muito associado a tecnologia de sistemas, né, tecnologia de software e não tecnologia de hardware, porque é mais barato inovar dessa maneira e mais rápido de escalar, porque o mercado pode usar todas essas soluções quase que ao mesmo tempo, ao contrário do que acontece num movimento de engenharia, que é o que a gente está vendo, por exemplo, nos Smart Assistants. A gente tem um tempo maior até colocar na casa das pessoas, para ir criar um movimento de plataforma, para ter software embarcado, para ir ganhar escala e dinheiro com a intensidade
que se espera. Agora, falando sobre o papel do Brasil nessa história, a gente tem uma cultura de imunização razoável, né? Desde o momento da erradicação da varíola. A gente tem a Fiocruz aqui no Rio de Janeiro, que é uma referência nas pesquisas e nas soluções de imunização, enfim, de aumento de resposta do corpo de uma forma geral a todas essas doenças. E a gente sim perdeu uma belíssima oportunidade. É também uma questão de projeto de país. A gente vive um momento no mundo em que essa polarização e esse entendimento de que alguns países precisam olhar para dentro e outros países estão mais abertos a esse movimento de colaboração, também facilita essa abordagem de buscar uma solução mais nova, mais interessante e mais competitiva no que diz respeito à posição mundial que o Brasil poderia ter assumido. Bom, amigos, para falar de artigo, o nosso tempo acabou. O que eu queria perguntar para cada um de vocês é: Aros, o que tem de bom na tecnologia para a gente ficar olhando a partir de agora, essa semana? Eu ficaria atento ao movimento das empresas que agora, com a possibilidade de retomar enfim, as atividades em algumas cidades, em algumas regiões, estão montando esquemas, boa parte deles baseada em tecnologia para que esse retorno aos escritórios aconteça. Então, há empresas que estão fazendo testes e monitoramento, é o caso da Salesforce, por exemplo, que está fazendo vai fazer um monitoramento com os funcionários e mandar notificações. Se o cara não apresenta nenhum sintoma, se está tudo certo, tudo foi garantido que o cara está bem, ele vai receber uma notificação para ir até o escritório e tem 30 minutos para chegar até o escritório. Mas haverá, por trás desse monitoramento, dessas notificações, uma inteligência para garantir que não haja lotação nos elevadores. Justamente porque eles identificaram que o elevador é um ponto de bastante aglomeração. Então, isso vai ser evitado. E outras empresas estão remodelando os escritórios, as baias que foram derrubadas há algum tempo atrás estão voltando, e há uma série de mudanças sendo propostas. E aí a gente vai assistir um impacto importante em um setor que veio crescendo nos últimos anos, que é o do coworking. Então, é a transformação do escritório, a tecnologia vai estar no meio de tudo isso a partir dessa retomada, e nessa semana já algumas empresas começam a fazer anúncios nesse sentido. De volta aos anos 90, os layouts de escritório dos anos 90. E você, Coimbra? Eu tô de olho no oposto do que o Aros falou, que é o trabalho remoto. Estou aguardando a próxima grande empresa anunciar que seus trabalhadores vão poder operar de qualquer lugar do mundo, se quiser de casa, se quiser da praia, quando a pandemia acabar. Estou falando isso porque duas grandes gigantes, Twitter e Facebook, fizeram esse anúncio há poucos dias. E talvez isso funcione, claro, para empresas que tenham mais contato com o ambiente virtual, que trabalhem com programação, que realmente a pessoa não precisa estar num local físico, uma equipe, mas se essa onda começar a se espalhar por grandes empresas, como nós falamos no início do programa, são as grandes empresas de tecnologia que ditam o comportamento da sociedade, talvez isso que a gente estava achando que poderia ser que parte dos trabalhadores ficasse trabalhando só em home office, pode ser que daqui a pouco a empresa inteira, seja ela em que país for, trabalhe em casa. E a gente vai ter que repensar toda a vida a partir desse novo cenário, mas eu ainda não sei se a gente vai ficar mais para esse lado ou se vai ter uma volta aí diferente, como o Aros falou. Eu já sei qual foi a próxima empresa a anunciar o home office indeterminado, viu? A Technology Review Brasil liberou home office para todo mundo. É verdade. É isso, meus amigos. Então, ficamos por aqui no nosso episódio número 1, com a esperança de que seja o Vale, seja a Costa Leste, no nosso querido MIT, que as pesquisas e a ciência
possam nos tirar dessa roubada que a gente se meteu enquanto sociedade e que a tecnologia assuma mais uma vez o papel de protagonista nessa história. Para fechar, fico pensando naquela frase do Steve Jobs de que o mercado e as empresas não devem perguntar para os seus clientes o que eles querem, porque se tivessem perguntado para as pessoas no início do século XX o que elas gostariam em termos de transporte, elas diriam cavalos mais rápidos. Nesse caso, a gente sabe o que quer enquanto sociedade, a gente quer a inovação de verdade, a que melhora a nossa vida, que melhora a nossa qualidade de vida, que melhora o nosso trabalho e que melhora as nossas relações humanas também. É isso, meus amigos. É isso, pessoal. Até a próxima. Não se esqueçam de fazer o cadastro na nossa newsletter lá no nosso site, meettechreview.com.br. Até a próxima. Carlos Aros, um abraço, meu amigo. Um abraço, meu velho. E olha só, tem que ficar conectado também pelas redes sociais, em @MIT Tech Review BR. E a gente vai publicar as novidades todos os dias por lá. Um abração e até a semana que vem. Então é isso, meus amigos. Ficamos por aqui. Até o próximo podcast da MIT Technology Review Brasil. Tchau, tchau.